Curitiba voltou à liderança da Série B. O Atlético Paranaense está disparando e está no retrovisor de geral do G4. O Remo voltou a vencer fora de casa e parece que tivemos o primeiro rebaixado, hein? O Paysandu está numa situação muito ruim. Vamos falar do prisma da rodada 25, que mudou muita coisa na tabela agora, então vamos embora, mete marcha e vamos nessa. Fala, torcedores e torcedoras fanáticas e fanáticos, eu me chamo Diogo Cunha, seja bem-vindo ao Torcedorismo, meu irmão. Você que está assistindo esse vídeo e não está inscrito, confere, se inscreva nesse canal, estamos muito próximos dos 90 mil inscritos. Dá pra gente bater esse número e depois a gente vai rumo aos 100 mil e vamos crescendo esse canal juntos. É o prisma da rodada, né? Você que não conhece esse vídeo, a gente faz ao final de cada rodada da Série B e a gente destrincha ali o que tá acontecendo nos últimos jogos recentes de cada time. A gente faz ali um compilado dos últimos 5 jogos pra gente ver o que tá acontecendo no histórico recente de cada clube, beleza? Então, na ordem alfabética, como sempre, vamos começar pelo Amazonas. O Amazonas que foi derrotado dentro de casa pelo Remo, chegou a fazer uma gracinha ali no final do jogo, diminuiu, quase empatou. O Rangel fez uma defesaça ali, mas o Amazonas perdeu. E tá cada vez mais próximo do rebaixamento, né? O Amazonas não tá dando demonstrações de que vai conseguir se salvar. Tá com 27% no prisma na bola vermelha. O América Mineiro é outro, cara, que segue na zona do rebaixamento e empatou com o Fantasma, com o Operário dentro de casa. A situação do América já foi pior, tá? Tá 2 pontos pra sair, tá na briga pela permanência, mas o América se enfiou num buraco que tá difícil de sair, tá? O América tem elenco pra se salvar, mas tá numa situação bastante ruim. Tá aí com 33 pontos no nosso prisma. O Atlético, meu irmão, o Atlético fora de casa, esse time do Atlético é um bizarro, cara. Um salve aí pro Vinícius aí, nosso moderador do canal, que sempre fala da desempenho do Atlético fora de casa, que é realmente muito bom, um dos 5 melhores da Série B, e empatou com o Vila Nova fora de casa e segue fora da zona do rebaixamento, tá? O Atlético tá aí com 33% também no nosso prisma. O Atlético Goianiense conseguiu um empate importante fora de casa também na briga pela permanência. O Atlético Goianiense segue ali 6 pontos acima do Z4, é uma gordurinha de segurança, mas tem que manter a atenção ainda, precisa pontuar para se salvar do rebaixamento. O Dragão tá com 53% aqui no prisma. O Furacão, esse aqui é um dos destaques da rodada, sem dúvida nenhuma. O Furacão venceu o Botafogo fora de casa e simplesmente foi a 3ª vitória seguida do Atlético Paranaense. Tivemos lances aí estranhos, né? Um pênalti pro Atlético Paranaense, teve um pênalti estranho para mim pro Botafogo. Eu não marcaria nenhum dos dois, mas o fato é que o Atlético venceu o jogo nas oportunidades que teve. Não foi um jogo deslumbrante do Atlético, mas foi um jogo muito eficiente. O Atlético chega à sua 3ª vitória seguida e salta ali para a 8ª posição, para vocês verem como que o desempenho do Atlético estava muito abaixo, né? 3 vitórias seguidas, ele segue na 8ª posição e segue a 5 pontos do G4. Na próxima rodada o Atlético pega a Chapecoense e aí esse é o jogo que o Atlético tem que encarar como uma final para poder sim chegar muito próximo do G4. Se perde esse jogo, o Atlético fica um pouco para trás, né? Mas nesse momento o Atlético tá no retrovisor de geral, tá? O Atlético tá vindo muito forte, já chega na bola dourada com 67% no prisma. O Avaí venceu, voltou a vencer dentro da sua casa. O Avaí já não vencia ali há 3 rodadas, né? Pagou lá a diretoria pagou alguns salários atrasados, venceu simplesmente o Goiás, que era o líder da competição. O Avaí jogou muito bem nesse jogo. Cara, é difícil a gente pensar num Avaí precisando de 66% para conquistar o acesso, arrancar com tantos problemas que estão acontecendo no clube, mas um salve para os jogadores do Avaí que estão honrando essa camisa mesmo com diversos problemas. O Avaí venceu o Goiás e está aí com 47% no prisma. O Botafogo, mais uma daquela do Botafogo, né? Faz um jogo maravilhoso, perde o jogo depois dentro de casa, né? O Botafogo perdeu pro Atlético Paranaense em casa, mas jogando direitinho, tá? Jogando direitinho, merecia uma sorte maior, mas segue ali na porta do Z4. O Botafogo tá com 47% na bola azul no prisma. A Chapecoense foi derrotada, acabou a invencibilidade da Chapecoense, mais um jogo muito estranho, tá? Que teve aquele lance grotesco, né? Que o Inocêncio deu um soco na cara do jogador do Criciúma na hora que a Chapecoense estava cobrando um pênalti e por isso a Chape não teve o seu gol validado e ainda perdeu um jogador, o que dificultou muito a Chape para o segundo tempo. A Chape estava tentando uma reação, não conseguiu. Começou o jogo um pouco devagar, demorou a entender o que o Criciúma estava fazendo, já estava 2-0. A Chape cai para a 4ª posição, mas segue ali muito forte. Não sai do G4 na próxima rodada, a Chape está garantida no G4, mesmo que perca o jogo pro Atlético, mas esse jogo pro Atlético é uma final. A Chape tem que vencer e manter um dos adversários fora da briga, né? Então a Chape tá com 53% no prisma, jogando muito bem ainda. O CRB, cara, o CRB perdeu fora de casa, né? O CRB fora de casa é o que eu falo pra vocês, ele não tem conseguido
manter o mesmo desempenho que tem no Rei Pelé. E por isso acaba ficando para trás. E o CRB nesse momento não está na briga pelo acesso, nem contra o rebaixamento, tá? O CRB tá naquele meião de tabela, tá aí com 60% no Prisma. O Criciúma, cara, Criciúma e Curitiba, eu vou falar na sequência dos dois, mas é a briga para ver quem joga o melhor futebol de toda a Série B. Hoje eu fico com o Criciúma, tá? Hoje eu fico com o Criciúma porque está jogando um futebol maravilhoso há mais tempo, tá? Acho que desses últimos jogos em que o Criciúma fez, os últimos 5, o pior foi contra o Remo e ainda assim venceu o jogo, mas esse jogo diante da Chapecoense, o nível de concentração que o Tigre teve no início do jogo, parecia que estava jogando uma final de Libertadores, muito eficiente, muito concentrado e depois administrou o resultado ali dessa partida, venceu um confronto direto importantíssimo no G4, né? Um clássico, um confronto direto. E, cara, vai a 42 pontos, estão faltando 20 pontos para o Criciúma confirmar o seu acesso, né? A gente está trabalhando ali com 62 pontos de número mágico. O Criciúma ali tá muito firme na briga pelo acesso, ainda tem jogos importantes na sequência, pega o Volta Redonda, depois vai pegar o CRB, e aí daqui a 3 rodadas, cara, o Criciúma enfrenta o Curitiba. Hoje o Criciúma, ele é um dos favoritos ao título da Série B, tá aí com 87% no nosso Prisma, 3 vitórias seguidas, o Tigre tá gigante. O Coxa, cara, outro time que tá gigantesco depois dessa vitória por 4-0 diante dos seus torcedores ali sobre a Ferroviária. E o que falar de Depena, né? Entrou ali no meio do jogo, o Josué saiu machucado, a torcida ficou preocupada, mas o Depena simplesmente participou dos 4 gols do Curitiba no jogo, tá? Foi absurdo o que o Depena fez. Jogou muita bola, o Depena nessa partida aí, cara, acho que foi a melhor atuação de um jogador nessa rodada inteira, sem dúvida nenhuma foi o melhor jogador da rodada. O Depena jogou muita bola nesse jogo, o Curitiba voltou à liderança do campeonato e agora estão faltando ali 16 pontos para o Coxa confirmar o seu acesso, tá ali caminhando a passos largos. Próxima rodada enfrenta o Goiás, né? O segundo colocado, briga por título, briga por acesso. Se o Coxa vencer esse jogo, eu cravo, o Coxa subiu, tá? O Coxa tá jogando muita bola, tá aí no nosso Prisma com 53%. O Cuiabá voltou a vencer, subiu para a 6ª posição, dá uma esperança para os seus torcedores, mas é o que eu falo para vocês, o Cuiabá precisa encontrar um ritmo de jogo. É um clube que tá, um time, né, que nessa temporada tá oscilando demais. Ele vence um jogo, depois empata 3, depois vence 2, depois perde 2, não consegue encontrar essa linearidade. Tem que ser mais reto, né, o desempenho do Cuiabá, tem que encontrar isso para arrancar e conquistar o acesso. O Cuiabá venceu bem o seu jogo diante do CRB, confronto direto, tá aí com 40% no Prisma. A Ferroviária perdeu esse jogo pro Curitiba, não jogou bem como vinha jogando na reta final e começa a olhar um pouquinho mais para baixo de novo contra o rebaixamento, né? 31 pontos, são 5 pontos de vantagem, a Ferroviária ainda tá tendo que abrir o olho, tá ali com 53% no Prisma. O Goiás, cara, tá jogando muito mal o Goiás, né? Jogou mal de novo contra o Avaí, muitos erros defensivos, o Goiás tá caindo de produção na hora errada. Eu ainda não acho que o Goiás tá para jogo ali, né? Ou seja, que a vaga do Goiás tá sob risco, mas a próxima rodada diante do Curitiba pode ou sacramentar o Goiás firme e forte na briga pelo título, voltar à liderança, ou botar o Goiás na 4ª posição do campeonato, a perigo de perder sua vaga no G4. Então o próximo jogo é importantíssimo para o Goiás, que não vem jogando bem. Então vai ter que reunir forças para ganhar o Curitiba ali na sexta-feira, se preparar bem para esse jogo, porque é vida ou morte para o Goiás na Série B. Tá aí com 40% no Prisma. O Novo Horizontino, cara, segue despencando na tabela, são 9 jogos sem vencer. Novo Horizontino empatou mais uma em casa. Tá na 7ª posição, tá a 4 pontos do G4, mas assim, acho que até o Atlético Paranaense tem mais chance de subir do que o Novo Horizontino, porque o Novo Horizontino tá jogando muito mal, tá com 13% no nosso Prisma. O Fantasma Operário arrumou um empatezinho importante, olho no Fantasma, tá? Acho que não dá tempo do Fantasma subir, mas é um time que pro ano que vem, se mantiver ali o Alex, mantiver a sua estrutura, pode vir muito forte, tá? Ainda acredito num Operário fazendo uma campanha ali que suba pra primeira página, e talvez até pense em acesso em determinado momento, mas tem que ter um aproveitamento absurdo para subir, né? Então acho que não sobe, mas é um time que você tem que olhar para o Operário bem. Quando você for enfrentar o Operário vai ser difícil vencer, tá com 53%. O Paysandu, a grande história dessa rodada talvez seja o Paysandu, né? O time que estava vencendo até os 45 do segundo tempo, um confronto direto diante do Volta Redonda, tava passando o seu adversário, tava ali respirando na zona do rebaixamento, tomou a virada em 4 minutos dentro da sua casa, perdeu o jogo direto.
5º jogo de derrota seguida pro Paysandu, demissão do seu treinador. Paysandu tá perdidaço, tá procurando um treinador. Marcelo Cabo recusou, Hélio dos Anjos recusou. Paysandu tá perdido, na minha opinião. O Paysandu deveria ir atrás de um técnico jovem e promissor que aceite o desafio, porque o Paysandu tá muito difícil a situação. Acho que nessa rodada a gente pode dizer que o Paysandu virtualmente está rebaixado, tá? Ainda não tá matematicamente, mas vai ser bem improvável que esse milagre aconteça. E se acontecer, vai ser a maior história dessa Série B 2025. Tá com 0% no nosso prisma. O Remo voltou a vencer. O Remo voltou a vencer, se manteve ali no alto da tabela, voltou para a 5ª colocação em um jogo muito importante. Pedro Rocha, né, o artilheiro da Série B, meteu 2 gols. O cara já tem 12 gols na Série B. Esse cara vai chegar próximo de 20 gols, tá? Nessa temporada. Tá jogando uma bola absurda o Pedro Rocha. Marrone fez o gol no finalzinho para matar a partida. Rangel salvou ali quando precisou salvar. O Remo tá jogando bola, tá voltando a jogar bola. Tem um elenco fortíssimo, está a 3 pontos do G4, não consegue entrar na próxima rodada pelo critério de desempate, né? O Remo só tem 9 vitórias contra 12 da Chape, mas a Chape enfrenta o Atlético Paranaense, enquanto o Remo enfrenta o Vila Nova. Então, se o Remo vence o seu confronto direto, ele vai muito bem na próxima rodada. Então o Remo tem aí uma próxima rodada muito decisiva para ele. Tá com 53% no prisma. O Vila Nova, cara, empatou em casa e aí, cara, ficou pra trás na briga pelo acesso, né? Hoje eu não coloco o Vila brigando por acesso, não. Nesse momento, nas próximas rodadas, engata aí 2, 3 vitórias seguidas, volta a brigar pelo acesso. Mas nesse momento, esse empate em casa com o Atlético deixa o Vila pra trás. Não foi bem, saiu na frente, mas levou um empate e tá com 53% no nosso prisma. Queria agradecer todo mundo que marcou o torcedorismo lá no Instagram nessa rodada. Você que não conhece aí a nossa tradição, vai ao estádio, marca a gente nos seus stories que eu reposto todo o torcedor que marca o nosso Instagram. Então segue a gente no Instagram, próxima vez que for ao estádio, marca a gente lá para eu repostar os seus stories. O Volta Redonda, rapaziada, se o Paysandu foi uma história terrível nessa rodada, o Volta Redonda saiu ali do fundo do poço para se salvar no final do jogo, né? 4 minutos assim para a história do Volta Redonda. Virou o jogo em 4 minutos num confronto direto, foi a 26 pontos e tá vivo na briga contra o rebaixamento. Tá 2 pontos atrás do Botafogo, que foi derrotado, empatou com o América, que empatou, chegou próximo do Atlético, que também empatou. Então o grande vencedor dessa rodada na zona do rebaixamento foi o Volta Redonda, porque o Paysandu perdeu, o Amazonas perdeu, o América empatou, o Botafogo perdeu, o Atlético empatou, o Ferroviária perdeu, o Atlético Goianiense empatou, só o Volta Redonda venceu. Então o Voltaço tá vivo, tá com 33% aí no nosso prisma. A tabela final do prisma está na tela aí para você dar uma olhada no que tá rolando. O grande campeão dessa rodada isoladamente é o Criciúma, 87% de aproveitamento. E pra mim, cara, é o melhor futebol mesmo da Série B nesse momento. O Criciúma venceu o confronto direto contra o outro melhor time do momento, que era a Chapecoense. Agora os 2 melhores são Criciúma e Curitiba, mas o Criciúma pra mim ainda está à frente. Então salve pra torcida carvoeira, o Criciúma tá jogando muita bola, tá? O destaque positivo vai pro Coxa, tá? O Coxa tá próximo de ter esse melhor futebol da Série B, voltou a vencer em casa, precisava dessa vitória fora de casa e uma vitória muito convincente para sua torcida, 4-0 na Ferroviária. E o Depena, um salve pro Depena, que jogou muita bola, esse camarada, meu irmão. O Coxa vem forte, voltou a ser líder, é o nosso destaque positivo. O negativo não tem como não ser outro, é o nosso lanterna Paysandu, 5 derrotas seguidas. Diretoria ali demitindo o treinador, sem ter uma consciência de que ia ser difícil arrumar outro treinador pro lugar do Claudinei. Então assim, cara, tá uma situação muito difícil a situação do Paysandu nesse momento. 5ª derrota seguida, lanterna e praticamente virtualmente rebaixado. Comenta aqui embaixo, cara, quem você acha que pode furar esse G4 nas próximas rodadas. Lembrando que na próxima rodada o G4 não muda, mas quem fora do G4 tem mais chance de subir. Comenta aqui embaixo, se inscreve no canal, a gente tem live todas as noites, vídeos todos os dias, então dá uma força aí no nosso trabalho, deixa sua curtida se você não deixou. Até o próximo vídeo, tamo junto, valeu e falou!